Saudações. Agora vamos falar de geopolítica. Eu penso que é do conhecimento geral que a cidade de Krasny Liman foi tomada pelos ucranianos e que o aeroporto militar de Sebastopol está em chamas. Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu quero contar uma coisa que me aconteceu no Quirguistão. Tem um parque lá, junto à fronteira com o Cazaquistão e a China, acho que mais perto da China que do Cazaquistão, chamado Grigorevska. E eu tava lá, besta, né? Andando, tem um lago lá que parece que é sagrado, e porque tinha uma igreja, teve um terremoto muito grande, e aí a igreja afundou e formou-se um lago lá, e essas águas são consideradas santas, e as pessoas vão numa determinada época do ano, não só do Quirguistão, mas da Rússia, dos países vizinhos todos, Cazaquistão, Uzbequistão, de toda aquela região lá, se banhar naquela água porque dão conta que ela é sagrada. Mas ela fica num parque nacional, como eu disse, chamado Grigorevska. E eu estava nessa empolgada, era julho, acho que 2008. Não, 2014, nossa, que diferença, 2014. Era julho, verão, né? E eu falei, vou andar. Eu nunca tinha visto mirtilo selvagem. E lá tinha mirtilo, framboesa, maçã. Sabe? E eu fui andar sozinho, me despedi da guia, Minora, que ela se chamava, e um casal de franceses, que eles eram amigos, eles ficaram lá na beira de um rio, e eu fui andar um pouco no mato. Andei uns 600 metros, 800 metros, não foi nem 1 quilômetro. E aí, eu sou de Goiás, então, eu já vi onça, jacaré, lontra, ariranha, sabe? Essas coisas, não é uma coisa que me espanta. Mas eu nunca tinha visto um urso. E eu vi. Não uma distância curta, estava uns 70 metros. Mas foi o suficiente para eu ter muito medo. Muito medo. Eu paralisei. A sorte que eu me lembro de ter visto alguma coisa do Bear Grylls, ensinando no Discovery Channel, nem sei se isso ainda existe, mas ensinando o que fazer nessa circunstância, que é ficar quieto e afastar devagar, sem fazer barulho e movimentos bruscos. Foi o que eu fiz. Me afastei devagar, sem fazer barulho e movimentos bruscos. Eu não sei se ele me viu, provavelmente, eu não sei. Eu sei que eles sentem o cheiro, mas o vento estava indo dele para mim, então talvez eu não tenha sentido meu cheiro. E, bom, eu não quis ficar lá para ver, eu passei muito medo. Porque o urso é uma coisa quando a gente vê na TV e uma coisa quando a gente vê ele, ao vivo. Eu tive medo. Não vou mentir para vocês, falar, você foi um machão e dei tapa na cara do urso. Não foi isso que aconteceu. Estavam 50, 70 metros dele, me borrei de medo, me afastei, tive que ter força para não sair correndo, porque eu sei que isso é perigoso. Mas assim que eu senti que eu estava a uns 150, 200 metros, confesso que eu corri. E eu pesava uns 20 quilos a mais na época, foi bem tenso, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque o urso é um animal perigoso, muito perigoso. E vamos juntar o urso, que é um animal perigoso, com os russos, que são inteligentes. O acontecimento no aeroporto de Sebastopol, que os ucranianos estão tentando vender como um ataque deles, gente, isso é bobagem. Por favor, eles não têm arma para isso, a Europa não tem mais nem munição para fazer uma coisa dessa, sabe? Eles não têm arma, e os russos têm sistema S-400 e tal. Então, não acredito honestamente que seja um ataque ucraniano, de verdade. Agora, o caso de Krasny Liman foi sim um ataque ucraniano, houve uma retirada, né? Mas o fato é que os ucranianos tomaram Krasny Liman. Você junta essas duas coisas e você pensa, nossa, são vitórias ucranianas. Olha, no máximo são vitórias de pirro, e é isso que eu queria chamar a atenção. Muita gente, hoje no Delírio Militar, tem um outro canal aí que também segue a mesma linha, tem um punhado de tontos, sabe? Esse povo Nutella que não joga nem sei lá, joga LOL, né? E acha que entende de guerra, de tática, de geopolítica. Não, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo o que estão em jogo, eu falei isso nos vídeos anteriores, o que está em jogo é a existência da civilização russa. O que está em jogo é um modelo de socialismo industrial que não é apenas russo,
certo? É do Irã, é do Vietnã. O que está em jogo é que se a Rússia for derrotada, eles vão partir para cima da China. Então, a Rússia não pode se dar ao luxo de ser derrotada e a China não vai deixar a Rússia ser derrotada. Então, não vai haver derrota da Rússia. O que acontece é o seguinte, essas regiões foram incorporadas à Federação Russa, então um ataque a elas é um ataque à Rússia. Muito provavelmente o Putin vai usar isso como desculpa para declarar guerra à Ucrânia. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa guerrinha de tirinho vai acabar, porque a Ucrânia não tem mais aeronáutica. A Ucrânia não tem aeronáutica, pode ter um avião ou outro, mas não tem uma aeronáutica operante. A Ucrânia pode ter um navio ou outro, uma lancha ou outra, mas não tem mais marinha. A Ucrânia só tem exército. E o exército é basicamente, se resumindo, artilharia leve e infantaria. Certo? Então, quando a Rússia, e a Rússia eu já expliquei também no outro vídeo, que ela tem condição, juntando com as forças da Bielorrússia, de colocar 1 milhão de homens na Ucrânia. E se a Rússia declarar guerra, eu não estou falando que ela vai declarar, mas a chance dela declarar guerra aumenta muito, ou pelo menos a chance dela aumentar o dial de dor é quase 100%. Ela vai aumentar o dial de dor. Certo? Eu não sei se no nível de declarar guerra, mas no nível de colocar a coisa num patamar mais elevado. E a Ucrânia, agora que a Europa está sem munição, está sem energia, está sem gás, continua sem recursos, sem matéria-prima, sem capacidade industrial para fazer novas armas ou fazer munição, os próprios Estados Unidos não têm condição industrial para isso mais. Então, a Ucrânia depende de arma dos outros, é o país mais pobre da Europa. Certo? Então eu não sei, honestamente, os países da Europa Oriental chamam duas armas soviéticas, que é aquelas que os soldados ucranianos aprenderam a utilizar quase tudo, não tem mais arma, não tem mais munição. E os russos agora, eles têm pretexto para aumentar o dial de dor e mandar um recado que até a OTAN consiga entender. Então, enquanto você vê esse punhado de tonto, os russos correram, a Ucrânia vai vencer, olha, gente, as pessoas estão ignorando o poder militar da Rússia. As armas da Rússia são insuperavelmente mais eficazes, mais poderosas, de melhor tecnologia. A Rússia tem uma capacidade industrial extraordinária, porque ela ainda é uma sociedade industrial, coisa que os Estados Unidos e a Europa não são mais. A única sociedade industrial da Europa era a Alemanha, e as próprias sanções, mais o atentado terrorista dos Estados Unidos ou de algum lacaio, seja Ucrânia ou Polônia, privou a Rússia de gás e, portanto, a Alemanha de gás e, portanto, a Alemanha de capacidade industrial de fazer novas armas, de ser capaz de se defender. Então, a Rússia agora tem pretexto para engrossar. E os ucranianos perderam 5 milhões de habitantes, né? E eles ainda têm bem mais para perder, porque se você somar Dnepropetrovsk, Kharkov, Odessa, só aí você tem mais 7 milhões de cidadãos. Não vou nem falar de Nikolaev. Então a Ucrânia tem muita coisa a perder e vai perder. E vai perder. A Ucrânia saiu de 30 para 25 milhões de habitantes e está querendo sair de 25 para 13 milhões para ser um país irrelevante, sabe? E facilmente derrotado. Então, de verdade, para as pessoas que torcem para a vitória do mundo multipolar e que precisam que entendam que é necessário que a Rússia ganhe, porque a vitória da China, a vitória do Irã e a vitória de uma multipolaridade que desafia e talvez, com a graça, né, consiga superar esse modelo unipolar americano que tanto mal já fez para o mundo. Então eu estou falando aqui para essas pessoas não se preocuparem, porque a Rússia agora tem pretexto para ir para cima. E acredita em mim, ela vai para cima. Ok? Me cobre daqui a um mês. Certinho? Até.